Será que Mauro Cid realmente pode derrubar o Xandão e todo esse processo que virou um circo? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto e também fazer um resuminho aqui, um apanhado geral sobre o que está acontecendo. A gente vê aqui que teve essas mensagens vazadas pela Veja do que está acontecendo. Veio o depoimento do Mauro Cid, logo em seguida a Veja mostrou os áudios, tudo aquilo que mostrava que Mauro Cid estava mentindo lá naquele depoimento. E aí, delator usou o Instagram para vazar detalhes de sua delação, mas negou o uso da rede em documento enviado ao Alexandre de Moraes e em depoimento da PF. A gente viu que anteriormente já tinha tido um vazamento do próprio Mauro Cid falando que não adiantava ele falar nada lá para os jagunços da PF, porque eles já estavam com um depoimento pronto, já tinham tudo aquilo que ele precisava falar, porque era a única coisa que eles iam aceitar. E todo esse processo já era para ser nulo desde o princípio, porque já que foi mostrado que todo o processo está se baseando a partir da delação do Mauro Cid. Se é tão frágil essa condição, se eles forçaram tanto assim, torturando ele, a prisão dele não passou de uma tortura para tentar buscar essa delação, inclusive com ameaças à própria família, no caso do pai, né, por conta das joias do Bolsonaro, que o pai teria facilitado ou ajudado a vender alguns dos itens, e na questão da família por conta de cartão de vacinação. É a única pessoa no Brasil que em qualquer momento da história do Brasil é a primeira pessoa que foi condenada por falsificação de um cartão de vacina. Isso é o nível que a gente tá chegando. E depois disso ameaça a esposa, ameaça a filha. Então é o nível de absurdo dessa ditadura togada que a gente tá vivendo. E aí o que acontece? Com mais essa exposição dessa mentira, desse circo lá do STF, isso enfraquece muito. E aí qual que é a decisão do Moraes? Ele tenta prender o Mauro Cid. Ou seja, o cara ele não tinha controle sobre essa condição, porque foi a Veja que expôs essas questões aí, dessa mentira que ele estava fazendo, e aí ele prendeu o Mauro Cid. Só que vendo a cagada que ele estava fazendo, né, basicamente ele tá em desespero, né, tá completamente, como diria o pessoal lá da Globo News, né, ele tá emparedado. A prisão de Cid foi revogada no momento em que seria cumprida. O ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro deve prestar novo depoimento à Polícia Federal ainda nesta sexta-feira. Ou seja, ficou complicado, ficou feio. Ele tentou agir, a única forma que o Xandão sabe agir, né? Manda prender, a única coisa que ele sabe fazer. Mas não resolveu, só expôs essa ditadura que a gente está vivendo. Moraes revoga a prisão de ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro. Gilson Machado é investigado por suposta tentativa de ajudar Mauro Cid a obter passaporte português para sair do país. Ele foi preso mais cedo nesta sexta-feira. Eles percebendo que a delação do Mauro Cid está completamente comprometida, está muito fragilizado, e se fosse um processo sério, se a gente ainda tivesse um sistema jurídico aqui no Brasil sério, isso já era para caso de nulidade e voltaria o processo na investigação, né, na colheita de provas, porque isso aqui já não serve mais. E toda investigação, qualquer coisa a partir desse depoimento do Mauro Cid tinha que ser anulado, né, que é a teoria do fruto contaminado, que hoje em dia o direito freestyle aqui do Brasil, né, a gente já não pode mais utilizar preceitos tão antiquados assim, né, tudo que vier na cabeça do Xandão ou de cada um dos 11 togados, né, agora esse é o novo direito. Então a gente viu que ele tentou achar um novo delator, né, prendendo o Gilson Machado aqui para poder tentar buscar alguma coisa. Só que tá ficando evidente, foi revogada essa prisão. E aqui, mensagens de Cid no Instagram podem enfraquecer denúncia de golpe e ajudar Jair Bolsonaro. É o ponto principal que tá deixando esse pessoal completamente desesperado. E o Xandão, ele realmente tá mais emparedado do que nunca, porque além de toda a situação que ele tá vivendo lá, de lei Magnitsky, das pessoas ao redor dele poderem ser sancionadas pelos Estados Unidos, ter o passaporte bloqueado, isso acaba minando muito do poder que ele poderia ter, né? E aqui a explicação para uma nítida mudança de Alexandre de Moraes no STF. É claro, né? A gente sabe por que dessa mudança, né? Que antes ele era um leão, né? Agora tá só uma tchutchuquinha com esse pessoal, tá? Abaixou bastante a bola, porque tá ficando evidente. Ficou evidente tudo que tá acontecendo. A forma leve e até brincalhona com que o ministro Alexandre de Moraes interrogou os acusados do núcleo crucial da trama golpista, de acordo com esse pessoal, né? Nessa fábula que eles estão chamando de golpe, chamou a atenção de atores políticos em Brasília na última semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal fez seguidas brincadeiras, por exemplo, com o advogado do general Augusto Heleno sobre comida, a hora da alimentação e o melhor horário para pausas no julgamento. Todas virando memes na internet. O que esse pessoal da mídia não entendeu é que para esse pessoal aí, pro Xandão, pros togados, não importa muito sobre essa questão dos depoimentos e tudo,
Porque eles já sabem, já tem o veredito. Eles já, desde o princípio, desde o momento em que eles começaram toda essa trama aí, eles já sabiam qual que seria o resultado. Eles já tinham intenção disso. Foi tudo encomendado. Eles precisam prender o Bolsonaro. Porque eles cometeram tantos erros lá atrás, foi tanta cagada, tantas pontas soltas que o Xandão deixou, que agora ele tem que justificar tudo isso, todas essas merdas aí, com a prisão do Bolsonaro, pra falar assim, ó, tá vendo, ó, tinha um golpe, por isso que a gente fez cagada pra caramba aqui, fez todos esses arrombos aí, tá vendo, ó? Então, eles precisam fazer isso pra poder dizer que eles estavam, entre aspas, protegendo a democracia. Com o mesmo, o advogado Matheus Milanês também transpareceu se divertir com as perguntas feitas. Bem-humorado, o magistrado manteve a postura com todos os acusados de liderar a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito do Brasil, distensionando o ambiente, inclusive com relação à estratégia usada por alguns dos defensores, como do general Paulo Sérgio Nogueira, que deu um esporro público no seu defensor. Aí o que está acontecendo? O pessoal do STF, o Xandão aqui, ele não está realmente focado em extrair o máximo ali, porque basicamente em vários momentos a gente viu ele agindo como promotor, né? Não é nem como o juiz do caso. Ele estava realmente querendo acusar. Agora ele já tá brando, por quê? Porque tá chegando o momento de decisão, de fato, que ele vai dar o veredito e vai realmente prender Bolsonaro e todo mundo que ele quiser ali. Ele já tem isso na mente dele, então não importa se vai ser mais ou menos rígido agora. O problema é que esse pessoal que começou a brincar de político aí, achando que ninguém pode parar a gente, que nós somos a última instância, qualquer um que vier fazer algum recurso aqui, a gente vai decidir mesmo, então tá tudo certo, tudo controlado. O problema é que a opinião pública influencia bastante. A parte política depende da opinião pública. E muitos dos acusados aqui, muitos dos réus, eles estão utilizando essa oportunidade justamente para mostrar um outro lado. Bolsonaro mesmo foi um dos depoimentos assim, mais icônicos, que gerou meme, ele realmente estava muito tranquilo, falou ali. Isso, ele conversa muito com o público de forma geral. E somando isso a essa situação do Cid, que tá caindo por terra, tá desabando, o que acontece? As pessoas começam a perceber que isso aqui não passa de um circo. E a opinião pública começa a ficar cada vez mais favorável ao Bolsonaro e contra o STF. Em resumo, esse é o principal aspecto. O Mauro Cid, ele tem esses problemas. Hoje seria um momento mais adequado para ele conseguir agir, para ele realmente derrubar o Xandão. Porque se ele realmente joga tudo no ventilador, mostra que ele estava sendo torturado, acusando a família e tudo isso para poder tentar extrair um pouquinho dessa frágil delação que ele cometeu, que ele fez. Se ele pega e joga tudo no ventilador, não, realmente, olha, eles me forçaram, estavam me torturando. É o momento onde os holofotes está em todo caso. E ele dificilmente poderia sofrer alguma sanção mais severa, como um atentado à própria vida dele, né? E ainda mais agora nesse momento que a família dele está no exterior. Porque a gente sabe como é que esse pessoal do sistema, eles agem, né? Se for necessário uma queima de arquivo, eles fazem isso e a gente tem vários casos aí na história, não só da esquerda, mas também do pessoal da centro-direita, centro-esquerda no caso. Hoje ele poderia fazer isso com mais segurança, já que tem os holofotes. Não digo que seria uma coisa boa pra ele, porque com a delação, pelo menos ele tem algumas garantias, o Xandão ele tá mais brando com ele, tá tentando manter, porque o Xandão também tá na mão do Cid, porque se ele pega e joga todo no ventilador, o que acontece? Todo o processo cai por terra, desaba, por mais que ele queira insistir, né? E por mais que, mesmo anulando essa delação do Mauro Cid, eles não vão encerrar o processo, não vai parar por aí. Eles não querem fazer isso. Essa que é o principal ponto que a gente está sempre levantando aqui. Independente de ter prova, não ter delação, todos os depoimentos estão apontando porque isso aí é tudo uma farsa, mas eles vão manter até o final. Então se o Mauro Cid quisesse realmente fazer alguma coisa, esse seria o momento. Ele vai fazer de fato? Vai derrubar o Xandão? Vai dar essa rasteira aí e implodir com as chances até de anular completamente esse processo, porque as pessoas vão realmente perceber toda a farsa que eles estão criando? Eu não sei, né? Porque agora seria o momento, até mesmo porque ano que vem já tem eleições e essa ditadura togada tá com os dias contados, né? Tudo isso tem que ser colocado na balança. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito de toda essa situação e também se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.